Quem adora desvendar true crime na madrugada foi surpreendido pelo mais novo lançamento de Ryan Murphy em parceria com a Netflix. Dahmer, o canibal americano, conta a história do serial killer Jeffrey Dahmer, um dos maiores vilões da história americana e que já alcançou quase 197 milhões de telespectadores. Dahmer foi preso em 1992 por assassinar e torturar 17 jovens entre os anos de 1978 e 1991 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Dahmer é interpretado por Evan Peters, também produtor executivo da série, que teve o importante desafio de representar o personagem com uma nova roupagem, dando atenção às histórias das vítimas e procurando ter empatia com os familiares. You know, again, it was so jaw-dropping that it all really happened, that it felt important to be respectful to the victims families, to try to tell the story as authentically as we could. Além dele, o elenco ainda carrega nomes de peso, como Niecy Nash, Molly Ringwald, Richard Jenkins e Sean Brown. Os atores tiveram a importante tarefa de representar uma das histórias mais comoventes do século passado e levar para as telas cenas que desafiaram física e mentalmente todo o time de produção, principalmente porque a produtora sentiu que era chegada a hora de apresentar os acontecimentos através da visão das vítimas. You know, we had one rule going into this from Ryan that it would never be told from Dahmer's point of view. E pra gente conversar sobre tudo isso, pega lá sua pipoca e arruma sua postura, porque hoje a gente vai falar das cenas mais difíceis de Dahmer. Eu sou o Andrade e você tá no canal Team Videos. Estar preparado para um papel imersivo como esse pode ser uma tarefa desgastante que exige esforço para ser autêntico e empático bastante. Esse foi o primeiro impasse de Evan Peters, que iniciou a preparação assistindo à entrevista de Jeffrey Dahmer a Stone Phillips. Isso 2 anos depois da sua prisão, em 1994. Na entrevista, que voltou à fama no YouTube com o lançamento da série, Dahmer parece aéreo, quase incompreensível quanto às suas ações, com ações frias e robóticas. Esse comportamento seria a base da atuação de Peters em quase toda a série, com exceção de poucas cenas em que o personagem se descontrola. Em uma dessas, Dahmer, que tá quase morando com a sua avó Catherine, interpretada pelo incrível Michael Learned, procura pelo manequim jogado fora pela avó. Em determinado momento, o rapaz tem um rompante e grita com a sua avó, que tá assustada, criando uma das cenas que mais levou o ator ao seu limite da atuação. Onde tá a porra do meu manequim? Eu falei pra você não entrar lá! É o meu quarto! São as minhas coisas! Então me fala onde ele tá, caralho! Uma das sequências mais tensas acontece logo no primeiro episódio e consegue prender pelo nível de aflição que oferece. Vemos Trace Edwards aterrorizado e Jeffrey assistindo a um filme, que é Exorcista 3. A escolha foi feita pelo assassino que obrigou Trace a assisti-la, porque conseguia ver a si mesmo em um dos vilões da história. Trace já suspeita do que pode acontecer e sabe que não pode correr. Seu medo é visível. E quando Dahmer se aproxima do seu peito, ele consegue escutar que o coração de Trace tá batendo forte e diz uma das frases mais marcantes e assustadoras de toda a série. Quero ouvir seu coração, porque eu vou comer ele. Embora pareça uma cena simples, ela nos apresenta o personagem em conta do que ele é capaz. Por esse motivo, foi preciso que Peters entendesse perfeitamente os nuances de Dahmer para criar a intensidade e a dificuldade que a cena exigia, porque naquele momento, Tracy vai se tornar a única vítima que sobreviveu a Dahmer e vai ser marcado para sempre pelo acontecimento. Como a gente já falou, cenas consideradas difíceis nem sempre são aquelas que exigem destreza física dos atores. Muitas vezes a dificuldade fica a cargo da representação emocional desses e da sua entrega ao papel. Niecy Nash, que fez Glenda Cleveland, sabe disso. Glenda era vizinha de Dahmer e tentou denunciar seu comportamento estranho à noite durante meses. Ela citava os gritos que escutava de noite, os barulhos de ferramentas e principalmente do cheiro que o apartamento dele emanava. Suas reclamações não surtiram efeito nem mesmo quando os policiais visitaram o local. Depois, Dahmer vai até a sua casa e, como pedido de desculpas, leva um sanduíche de carne, que presumimos ser humana. No entanto, mesmo que a suspeita de canibalismo não existisse para Glenda, ela se recusa a comer e questiona Jeffrey sobre os recentes acontecimentos. A cena
forte e decisiva na relação dos personagens nos entrega uma Glenda impressionante. Isso representou um verdadeiro desafio, porque pela primeira vez a perspectiva de Glenda estaria em foco. Dessa forma, acertar o tom e permitir que a personagem ficasse sob os holofotes de maneira respeitosa e demonstrando a coragem que ela possuía era um dos impasses que moveram a cena e que garantiram que ela se tornasse inesquecível. Heavy is the head that wears the crown to tell this story, specifically through Glenda's lens, as it had never been done before. Uma das vítimas de Dahmer tem uma cena emblemática que nos fala muito sobre a frieza dele, e todos os atores precisam estar conectados para transferir para a tela a dificuldade do momento. Conrad, de 14 anos, acaba de fugir do apartamento de Dahmer depois de ser torturado e é visto por Glenda Cleveland e sua filha. As duas tentam alertar alguns policiais sobre a situação do menino. No entanto, quando Jeffrey chega até eles e mente para os policiais dizendo que o jovem era seu namorado de 19 anos bêbado, elas são afastadas pela polícia, que ajuda Dahmer a levar o menino até seu apartamento. Nesse momento, as atrizes se mostram indignadas com a pouca consideração que a situação representa. A sequência é ainda mais intrínseca do que parece. Glenda é uma mulher negra que tenta defender uma criança de um assassino sem sucesso por não ser considerado alguém com credibilidade o bastante para isso. Interpretá-la nesse momento foi um desafio para Nice, porque enquanto representava uma personagem, sabia que aquela cena tinha acontecido de verdade. Portanto, entrar no papel significava que uma simples decisão poderia ter salvo a vida de um adolescente. If anything, I would want people to know Glenda Cleveland was special. That was a special woman. To continue on and on and on in an effort to get someone to do something. E se você chegou até aqui, comenta #GlendaCleveland. Mesmo com todos os esforços de Glenda, Conerak acabou sendo assassinado. Glenda vai até o seu velório e quando chega encontra a família do menino completamente devastada por essa perda de uma criança que ainda tinha muito para viver. Segundo Nice, a cena carregava uma carga emocional tão grande que teve um impacto forte em como representaria aquilo. Afinal, era um acontecimento chave para a trama e principalmente para a personagem. The pain of that moment. It was a lot. To watch a parent grieving the loss of a child when, under different circumstances, it could have been prevented. It's painful. Outras cenas também trazem dificuldades, porque representam um marco na história, como a prisão de Dahmer. Tracy Edwards felizmente consegue fugir e avisar a polícia que retorna e encontra todas as evidências chocantes no apartamento de Jeffrey. Depois de tentar escapar, o assassino é detido, e no momento que está sendo levado pelos policiais, é confrontado por Glenda Cleveland, que tem suas suspeitas confirmadas. Aquilo representa a finalização de um capítulo brutal na vida de Glenda, por isso sua intensidade pode ser sentida em cada palavra da personagem. Nice e Peters se preparam para cada segundo dessa cena de extrema dificuldade emocional para conseguir transportar a importância do que acontecia. É possível sentir a relevância de cada decisão nos personagens e da importância daqueles minutos para a série. Durante o julgamento, familiares das vítimas prestaram depoimentos tocantes que exigiram que os atores entrassem em contato com todas as emoções daquele momento. É importante entender que situações como essa exigem que toda a equipe esteja atenta e disposta a proteger atores que entram em personagens tão intensos como esse. Um exemplo que emociona a todos do set é Barbara Hughes Holt, irmã de Tony, interpretada por Amy Mack, que traz um poema que fala sobre as dificuldades de entender as razões de Dahmer realizar todas aquelas atrocidades com jovens que confiaram nele. No mesmo dia, presenciamos uma das cenas mais mentalmente difíceis de séries desse ano. Dashawn Barnes entrega uma interpretação impecável para sua carreira ao interpretar Rita Isbell, irmã de Errol Lindsay, também vítima. Dashawn parece tão conectada com as falas que é impossível não sentir que ela sente exatamente o que Rita sentiu ao encarar o assassino do seu irmão. São alguns dos minutos mais tensos de toda a série e segue quadro a quadro o que aconteceu de verdade na corte naquele dia. Isso dificultou ainda mais a sua gravação, porque a brutalidade era tanta que não poderia ser repetida muitas vezes para não desgastar a atriz, mas simultaneamente precisava ser autêntica a que ocorrera de fato na corte, e o resultado é impressionante. É assim que se age quando se está fora de controle. Eu nunca mais quero ver a minha mãe passando por isso de novo. Nunca, Jeffrey! Jeffrey, eu te odeio!
Dahmer é uma série tocante que indigna, choca e mostra a gravidade do que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. Por isso a gente quer saber, você vai assistir ou já assistiu? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as curiosidades dos lançamentos desse final de ano. Um abraço para todo mundo e até a próxima!